Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Com alegria estamos dando início a mais um estudo. Hoje, dia 11 de setembro, queremos concluir o livro de Neemias. Que você seja o nosso convidado, nossa convidada mais uma vez a estarmos juntos. Vamos estudar a palavra de Deus. Iniciando então pela leitura do capítulo 9. Vou só fazer um alerta, antes de mais nada, a todos, que nós não iremos ler completamente todos os capítulos hoje, porque, assim como no estudo passado, teremos algumas passagens com muitos nomes. Mas você pode sempre fazer essa leitura na íntegra em sua casa e seremos objetivos exatamente com os acontecimentos, que é exatamente aquilo que nós queremos observar com mais clareza e com mais atenção. Vamos juntos então para o capítulo 9, onde nós temos como destaque arrependimento e confissão de pecados. Vamos à leitura deste capítulo na íntegra. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia. E durante outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: Levantem-se e bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: Bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgaseus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância. E assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, estatutos e lei, por meio de teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha, e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra, que com juramento prometeste dar a eles. Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos, e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo,
tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. Nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido, e disseram, este é o seu Deus, que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná, para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Também lhes destes reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste à terra, que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos deles, com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles o que bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia clamaram a ti, e dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes deste. Pois eles no seu reino, na abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e a terra na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. E então o povo vai prometer guardar a lei. O capítulo 9 vai terminar com o último versículo que diz: por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito,
E os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram um selo sobre ela, o seu selo sobre ela. Percebemos que no capítulo 9 o povo se arrepende. E aqui, invertendo a ordem normal, a festa foi seguida por um jejum e a alegria por tristeza. O arrependimento da nação foi genuíno. Erros foram corrigidos e o povo se voltou a Deus com confissão e adoração. Na oração que foi o prelúdio para a renovação da aliança, o povo mencionou, em primeiro lugar, a obra da criação de Deus. E depois passa a recordar suas demonstrações de amor e fidelidade para com uma nação rebelde, desde a época de Abraão até aquele momento, quando se achegam de Deus na condição de escravos em sua própria terra, por causa do seu pecado. Então nós temos essa explicação para o capítulo 9. Vamos ao capítulo 10, onde temos também um único destaque: o povo promete guardar a lei. Ali desde o início ou final do capítulo 9, né, o último versículo. Vamos à leitura, mas com algumas paradas, porque são muitos nomes, né? Então, eu vou apenas citar a relação inicial, né? Os que colocaram seu selo foram Neemias, o governador, filho de Racalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, e assim por diante. E estes eram sacerdotes. Depois vem uma lista no versículo 9 com os levitas. Depois vem uma lista no versículo 14 com os chefes do povo. E aí nós pulamos diretamente para o versículo 28, onde nós lemos: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos, e os seus estatutos, que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com seus filhos, que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho e do azeite, para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram, e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo
do nosso Deus. Até aqui, a leitura do capítulo 10, onde há a ratificação da aliança, a recapitulação da história do povo na grande confissão do capítulo 9, produziu um desejo de assinar novamente a aliança com Deus, tantas vezes que tinha sido quebrada. Neemias, o governador, os sacerdotes, levitas e líderes assinaram em nome do povo. O acordo foi ratificado no estilo tradicional, com uma maldição sobre aqueles que o quebrassem e um juramento de lealdade a Deus. O povo jurou manter especificamente as exigências da lei em relação ao casamento, ao sábado, os impostos, os dízimos e as ofertas, para manter os serviços do templo e os sacerdotes e os levitas. Eles disseram: obedeceremos a tudo que o Senhor nosso Deus nos manda. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Eis a explicação do capítulo 10. Vamos à leitura do capítulo 11, onde nós também teremos que fazer alguns saltos por aquela sequência de nomes. Temos 3 destaques neste capítulo: a relação dos que ficaram morando em Jerusalém, os que ficaram morando nas cidades de Judá e os residentes nas aldeias. Vamos à leitura. Diz assim: os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que moraram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém ficaram morando alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, e aí vem uma lista de nomes, e nós vamos pular até o versículo 6, onde diz que todos os filhos de Pérez que moraram em Jerusalém foram 468 homens valentes. No versículo 7 começa uma nova relação de nomes. São estes os filhos de Benjamim. Então, nós seguimos pela leitura até o versículo 14, onde nós lemos: e os irmãos deles, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, no versículo 15, vem mais uma relação de nomes. Então, nós vemos lá no versículo 18 dizer assim: todos os levitas na santa cidade eram 284. Dos porteiros, Acube, Talmão e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. E aí tem toda uma relação daqueles que ficaram morando em Jerusalém. Perceba que vai ter um sorteio para que isso seja decidido. Depois do segundo destaque, os que ficaram morando nas cidades de Judá, diz assim no versículo 20: o restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança, quer dizer, cada um nas suas propriedades mesmo. Os servidores do templo ficaram morando em Ofel e eram dirigidos por Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores a serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores concernentes às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. E aí nós temos o último destaque no capítulo 11, com os residentes nas aldeias. Quantas aldeias, diz o versículo 25? Com os seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriat Arba e suas aldeias, em Dibom e suas aldeias em Jecabziel, e suas aldeias em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, e assim por diante. E aí lá no versículo 31, os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante, Miquimás, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nob, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Hadid, em Zeboim, em Nebalate, em Lod, em Ono, no Vale dos Artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. A única exceção, então, é feita ao grupo dos levitas, que vai estar tanto em Judá como em Benjamim.
E assim nós temos no capítulo 11 os registros do povo, né? Provavelmente é uma lista daqueles que já moravam em Jerusalém, aqueles que ficaram em Jerusalém, e o número aumentou através de uma convocação compulsória de 10% da população das vilas circunvizinhas. É isso então, vamos à leitura do capítulo 12, onde nós temos 3 destaques: os sacerdotes que vieram para Jerusalém, a dedicação das muralhas e a manutenção dos sacerdotes e levitas. Mais uma vez, teremos que fazer uma leitura parcial, porque são muitos nomes listados. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. E aí vem a relação de nomes: Seraías, Jeremias, Esdras. Essa relação vai longe. Lá no versículo 8 diz que também os levitas, Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias. No versículo 12 vai dizer: nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes de famílias, de Seraías, Meraías e assim por diante. Do versículo 22 diz que dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram inscritos como chefes de famílias Joiada, Joanã e Jadua, bem como sacerdotes, até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de família no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Razabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. E estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Talvez você esteja se questionando, mas como é pesado de ler esse livro de Neemias? Tantos nomes, para que tantos? Mas a verdade é que, de fato, é difícil. De fato, é complicado para nós hoje uma série de nomes. E nomes que nós não estamos habituados. E muitas vezes nomes que se repetem. E aí a gente pensa, mas espera aí, esse aqui não era levita? Aí está dizendo que ele é porteiro. Aí diz que ele é o sacerdote. Aí diz que ele é de outra tribo. Mas por que isso? Porque é uma repetição de nomes. Não porque era a mesma pessoa, mas porque não havia tantos nomes assim para nomearem as pessoas. Então os nomes se repetiam. Vamos à dedicação das muralhas, que é o segundo destaque. A partir do versículo 27 diz: na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo, e atrás deles ia. E aí vem uma relação de nomes novamente. Rosaías, metade das autoridades de Judá, Azarias, Esdras. Vamos dar uma pulada aqui também. Então vamos até o versículo 37. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi até o portão das águas do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Hananel, pela torre do Sem até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e os mesmos fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes, e aí vem uma relação de nomes de novo, e os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jesraías. Versículo 43 diz: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe.
Por último, o último destaque é a manutenção dos sacerdotes e levitas. Ainda no mesmo dia, foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas dos campos ao redor das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam seu serviço segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Eis a leitura do capítulo 12, então aqui na sequência, a obra de Neemias continua, e nós observamos uma relação dos primeiro aos sacerdotes e levitas que retornaram com Zorobabel, e depois os descendentes do sumo sacerdote Josué, e depois os chefes dos grupos de famílias de sacerdotes e registros das famílias de sacerdotes e levitas, encerrando com os deveres em relação ao templo. Não foi o pedantismo burocrático que conservou estes nomes. O propósito é que estas pessoas e seu cronista estavam cientes de suas raízes e sua estrutura como povo de Deus. Isto não é uma turba de refugiados instalando-se num lugar qualquer, mas são povo de Deus. A dedicação dos muros da cidade é interessante, pois nós retornamos às memórias de Neemias aqui, narradas em primeira pessoa. Perceba que há essa diferença no livro de Neemias. Tem coisas narradas na terceira pessoa, tem coisas narradas na primeira pessoa. Duas procissões, cada uma liderada por um coro, avançaram em sentidos opostos ao longo do topo largo do muro, encontrando-se na área do templo para o ato final de ação de graças e os sacrifícios. Foi um momento de ruidosa alegria e efusiva celebração. Vamos à leitura do último capítulo do livro de Neemias, onde nós temos vários destaques. O primeiro deles, os estrangeiros são afastados de Israel. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Baalalão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Depois nós veremos que Tobias é expulso do templo. Lá no versículo 4 diz que antes disto o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas, depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Depois nós temos como destaque a manutenção dos levitas é restaurada. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias.
Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Depois nós temos como destaque, a partir do versículo 15, a observância do sábado é restabelecida. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. E daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim, por tua grande misericórdia. Penúltimo destaque, a condenação do casamento misto, assim como aconteceu lá no livro de Esdras, lembra? Vamos ler a partir do versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate e Oronita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Por fim, o último destaque, as reformas de Neemias. A partir do versículo 30 nós lemos: assim eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Eis a conclusão do livro de Neemias, eis o final do capítulo 13, onde nós temos abusos e reformas. Vemos então que no versículo 4, Neemias recomeça o seu relato. Em 433, após ocupar o posto de governador por 12 anos, Neemias retornou à corte do rei Artaxerxes, onde ficou por algum tempo. E ao voltar a Jerusalém, deparou-se com abusos que ameaçavam a lei de Deus, a identidade da nação e o sacerdócio. O povo já havia quebrado muitas das promessas que recentemente fizeram a Deus no capítulo 10. O sumo sacerdote, por incrível que pareça, havia permitido que Tobias, provavelmente um amonita, apesar de seu nome judeu, um inimigo de Neemias de longa data, usasse uma sala grande do templo. A manutenção dos levitas não estava em dia, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. As leis do sábado eram violadas de forma descarada. E mais uma vez, os israelitas casaram-se com mulheres estrangeiras. Neemias reagiu com palavras duras e rapidamente entrou em ação para corrigir estas situações.
São notáveis os feitos de Esdras e Neemias, nos anos cruciais que se seguiram ao retorno de um povo dizimado do exílio. Sem o ensinamento da lei, sem a fé inabalável e a ação destemida desses dois líderes, talvez não teríamos tido a sobrevivência de uma religião e de uma comunidade judaica bem distintas, com tudo isso que significa para o mundo, especialmente à luz da obra de Cristo. Para este fim, sua rigidez com relação a casamentos mistos era essencial. A oposição às mulheres estrangeiras não era baseada na raça, não é racismo, não é discriminação, como nós já vimos lá no livro de Esdras, mas era consequência de suas religiões depravadas. O Antigo Testamento não condena casamentos interraciais, quando ambos os cônjuges adoram o Deus de Israel. O casamento da Moabita Ruth com Boaz é um dos vários exemplos de estrangeiros aceitos na família de Deus. A história lhes ensinara que a mistura do paganismo com sua permissividade e seu apelo a tudo que há de mais baixo na natureza humana poderia levar a fé judaica rapidamente à beira da extinção. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E nós vamos retornar amanhã com mais um último livro, o livro de Malaquias, dos capítulos 1 a 4. Não há tempo para nós retomarmos os ensinamentos, pois o vídeo de hoje foi muito longo. Certo? Malaquias 1 a 4 será o nosso último estudo do Antigo Testamento e nos vemos amanhã. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.